Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O clima começou a ficar tenso nos bastidores do Cruzeiro por causa de uma situação que pode virar uma verdadeira novela nos próximos meses. O nome de Kaique voltou ao centro das atenções depois de informações indicarem dificuldades na renovação contratual com a Raposa. E o detalhe que mais assustou a torcida foi justamente outro. O Flamengo aparece como possível interessado no lateral, transformando o assunto num dos maiores temores dos cruzeirenses atualmente. A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais. Porque Kaique não é visto apenas como mais um jogador do elenco. Muitos torcedores enxergam nele um dos símbolos da nova geração do Cruzeiro, um atleta com enorme potencial e que ainda pode render muito dentro e fora de campo. Por isso a possibilidade de perder o jogador, ainda mais para um rival direto nacional, começou a gerar enorme preocupação. Segundo informações que circulam nos bastidores, os empresários de Kaique estariam fazendo jogo duro nas negociações pela renovação. Isso naturalmente aumentou a tensão dentro do clube, porque quando uma renovação começa a travar, imediatamente o mercado passa a observar a situação de perto. E clubes como o Flamengo dificilmente ignoram oportunidades envolvendo jovens promessas valorizadas. O medo da torcida é claro, ver o Cruzeiro formar mais um grande jogador e acabar perdendo justamente para um concorrente brasileiro poderoso financeiramente. E convenhamos, isso mexe muito emocionalmente com o torcedor. Principalmente porque Kaique ainda é tratado como um atleta com potencial gigantesco de evolução. Nos bastidores, a diretoria entende perfeitamente o tamanho da situação. O Cruzeiro sabe que precisa tomar uma decisão estratégica rapidamente para evitar desgaste maior ou até risco de desvalorização futura do atleta. E hoje existem basicamente 3 caminhos sendo debatidos internamente. O primeiro deles seria vender Kaique para a Europa. Essa alternativa é vista por muita gente dentro do clube como mais segura financeiramente. Afinal, o lateral possui perfil muito valorizado no mercado europeu, jovem, técnico, ofensivo e com potencial de crescimento enorme. Existem pessoas que acreditam que propostas internacionais podem surgir forte em breve. E sinceramente, parte da torcida até prefere esse cenário. Porque perder um jogador promissor para a Europa costuma ser mais aceitável emocionalmente do que reforçar diretamente um rival brasileiro. Muitos cruzeirenses afirmam que conseguiriam entender uma saída internacional, desde que o clube fosse bem compensado financeiramente. Só que existe outro lado nessa história. O Cruzeiro ainda acredita na possibilidade de renovação. Apesar das dificuldades nas conversas, internamente ainda existe esperança de encontrar um acordo que mantenha Kaique no clube por mais tempo. E para muita gente, esse seria o cenário perfeito. Porque além da qualidade técnica, Kaique representa futuro. O lateral ainda possui margem enorme de evolução e pode se tornar uma peça extremamente valiosa esportivamente nos próximos anos. Perder um jogador assim cedo demais poderia representar também perda técnica importante dentro do elenco. O problema é que negociações desse tamanho raramente são simples. Empresários sabem o valor de mercado do jogador. Sabem do interesse de outros clubes e naturalmente tentam maximizar contratos e condições. Isso faz parte do futebol moderno. E o Cruzeiro tenta equilibrar responsabilidade financeira sem perder um talento importante. Mas existe um terceiro cenário que começou a enlouquecer a torcida nas redes sociais, uma possível troca envolvendo jogadores do Flamengo. E foi aí que o nome de Arrascaeta surgiu novamente entre os cruzeirenses, trazendo uma mistura absurda de nostalgia, esperança e revolta ao mesmo tempo. Muitos torcedores começaram a levantar a possibilidade do Cruzeiro usar Kaique como moeda numa negociação por algum nome importante do Flamengo. E obviamente o uruguaio virou imediatamente o principal assunto. Porque Arrascaeta ainda mexe muito com o emocional da torcida celeste. A simples ideia do meia voltar ao Cruzeiro já foi suficiente para explodir comentários nas redes sociais.
Tem torcedor dizendo que aceitaria qualquer negociação possível para ver Arrascaeta novamente vestindo azul no Mineirão. Outros consideram impossível imaginar o Flamengo liberando um jogador desse tamanho. E sinceramente, parece realmente muito difícil, porque Arrascaeta continua sendo tratado como peça importantíssima no elenco flamenguista. Mas no futebol, trocas improváveis já aconteceram várias vezes. E quando um jovem promissor entra na negociação, qualquer cenário passa a ser debatido. Ao mesmo tempo, parte da torcida acredita que o Cruzeiro deveria evitar completamente qualquer negócio com o Flamengo envolvendo Kaique. Existe medo de fortalecer ainda mais um rival direto e depois assistir o lateral explodir nacionalmente defendendo outra camisa. Outro ponto importante nessa história é a pressão da torcida. Quanto mais o assunto cresce nas redes sociais, maior fica o clima de cobrança sobre diretoria e empresários. Porque o cruzeirense não quer simplesmente assistir o clube perder mais um ativo importante, sem reação forte. Existe também uma questão estratégica gigantesca. O Cruzeiro vem tentando recuperar protagonismo no mercado brasileiro e manter jovens talentos faz parte disso. Clubes fortes normalmente conseguem renovar com suas principais promessas ou vendê-las para o exterior por valores altos. Perder diretamente para rivais nacionais gera desgaste enorme. Enquanto isso, o Flamengo acompanha tudo de maneira silenciosa. E isso talvez seja o que mais incomoda a torcida celeste. Porque o clube carioca virou referência em aproveitar oportunidades de mercado envolvendo jogadores brasileiros promissores nos últimos anos. Nos bastidores, pessoas ligadas ao Cruzeiro acreditam que a situação ainda pode mudar bastante nas próximas semanas. Conversas continuam acontecendo e nenhuma decisão definitiva teria sido tomada até agora. Mas a preocupação existe e é muito real. A torcida, claro, já começou a se dividir completamente sobre qual seria o melhor caminho. Alguns defendem renovação imediata a qualquer custo. Outros preferem venda rápida para a Europa antes que a situação complique mais. E existe também quem sonhe com uma troca histórica envolvendo nomes gigantes do Flamengo. O mais impressionante é perceber como Kaique cresceu de importância dentro do Cruzeiro. Há algum tempo ele era apenas uma promessa interessante da base. Hoje virou peça estratégica, ativo importante e assunto central dos bastidores do clube. E talvez isso explique exatamente o tamanho do medo da torcida. Porque perder jogadores talentosos dói, mas perder jovens identificados com o futuro do clube dói ainda mais. Agora resta saber qual caminho o Cruzeiro vai escolher. Renovar, vender para a Europa ou tentar uma negociação bombástica envolvendo o Flamengo. Independentemente da decisão, uma coisa é certa. A novela Kaique promete movimentar fortemente os bastidores do futebol brasileiro nos próximos meses. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.